Bom dia, crianças. Olha aqui nós de novo, né? Vamos dar continuidade às nossas aulas onde a gente parou, a semana passada não deu nada porque era um dia especial, o Dia das Mães, mas hoje vamos dar continuidade à nossa lição. Cada um ainda na nossa casa, porque ainda não podemos estar juntos. Vamos fazer uma oração para começar, tá bom? Senhor Deus, Pai maravilhoso, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado por sua misericórdia em nossas vidas. Peço que o Senhor abençoe a cada criança ou cada pessoa que vai assistir esse vídeo, que eles sejam abençoadas através da tua palavra, que eles possam inclinar os ouvidos para ouvir de ti, Senhor. Abençoe a cada um, em nome de teu Filho Jesus. Amém. Bom, nós falamos sobre a vida, a últimas a gente falou sobre a vida dos reis, né? E aí nós falamos sobre o rei Saul, sobre o rei Davi e sobre o rei Salomão. E com a morte do rei Salomão, a gente já estudou que foi dividido aqui o reino, ele foi dividido, ele tinha 12 tribos e ele foi dividido, foram 10 tribos para um lado e 2 para o outro lado. A dos 10 tribos ficou chamando o reino de Israel, que ficava no norte, e as 2 tribos ficou chamando de Judá, que ficava no sul. A Judá, que ficava no sul, o rei era Roboão, que era o filho de Salomão, e o de Israel era o Jeroboão, que era um funcionário de Salomão, né, que trabalhou com Salomão. Bom, depois desses 2 reis, muitos reis vieram depois deles dando continuidade aqui, né? Só para falar para vocês uma coisa, que na tribo de Judá, aqui no reino de Judá, que era das 2 tribos de Roboão, todos que continuaram sendo reis, eles vinham de uma linhagem que é da família de Davi. Todos eles eram filhos e eles eram da linhagem, tudo de família, né? Iam passando de pai para filho. Já aqui com a vida de Jeroboão, não. Muitos reis que estiveram aqui, mas tinha reis que morriam, eles matavam e entravam outro no lugar. Para vocês verem a diferença, né? Que aqui dava uma linhagem ao rei Davi, que era tudo de família que seguiu, e aqui na de Israel, Jeroboão, não. Só que teve muitos reis depois desses 2 aqui, né? Aqui em Judá, de Roboão, muitos seguiam a palavra de Deus, tinha alguns que não, mas mais eles eram dentro da obediência de Deus. Aqui já não era reis que serviam a Deus. E agora nós vamos falar que depois de um monte de reis que estavam, chegou a época de um rei chamado Acabe, que ele não era obediente à vontade, não andava nos caminhos do Senhor. Ele adorava um outro Deus chamado Baal e ele tinha por esposa chamada Jezebel, a esposa dele. E os 2 adoravam muito ídolos, né? De todos esses reis aqui que passaram, o rei Acabe, ele foi um rei, vamos colocar assim como um pior rei que teve depois de todos os outros que passaram aqui, né? E nós vamos falar agora, hoje, sobre o profeta Elias, que veio quando o rei era Acabe, veio um profeta chamado Elias. É desse profeta que nós vamos falar, né? O profeta Elias veio na época do rei Acabe, que não servia ao Senhor este rei. Bom, o rei Elias, Deus falou para o rei Elias ir até Acabe. Vamos colocar aqui. Ir até Acabe, falar para Acabe que a água ia parar de chover, então a água não ia ter mais água. E claro, ia ter fome e seca aqui na cidade, e ele foi falar para Acabe, né? Só que aí depois disso, Elias foi para o deserto. O Senhor disse para ele ir para um lugar onde ia ter água e ele ia alimentar Elias. Então ele foi a caminho do deserto e ele ficou lá, e o Senhor disse que lá teria um ribeiro chamado
Querite, e lá teria água onde ele iria beber. E olha só que coisa mais maravilhosa, gente, a providência de Deus aqui na vida de Elias, né? Elias, ele ia ser alimentado por corvos. Os corvos aqui, ó, iam levar comida lá onde ele estava e ele ia beber deste rio que o Senhor falou, né? Um ribeiro de Querite. Mas o que aconteceu? A água desse rio Querite também secou. E agora, né? Como que ia fazer? Ele sabia que lá na cidade de Cabe também não tinha água. E agora onde ele estava, o rio acabou. Mas nenhuma parte conta que Elias ficou resmungando, falando isso. Ele sabia que a providência cuidando da vida dele vinha de Deus. E Deus falou com Elias para ele ir numa cidade vizinha e lá ele encontraria uma viúva que iria, que era para ele falar com ela que ali ele ia ser alimentado também. Aqui nós mostramos, ó, numa figura, Elias a caminho da casa desta viúva. Vamos falar um pouquinho sobre esta viúva. Esta viúva também era muito pobre. Elias chegou até ela e disse para ela trazer água para ele beber. E ela chegou para ele e falou: Eli, eu sou muito pobre, eu só tenho um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha, só dá para hoje, para o dia de hoje. E eu e o meu filho vamos comer e vamos morrer. E aí Elias diz para ela fazer um bolo, trazer primeiro para ele, porque Deus mandou dizer que nunca faltaria azeite e farinha na casa dela enquanto tivesse essa seca, enquanto não viesse a chuva. E assim se deu. A viúva foi, fez o bolo para Elias do jeito que ele falou, e cada vez que ela olhava para aquele pote de farinha e para o azeite que ela tinha, sempre tinha mais, né? Sempre, nunca ficava vazio. E foi assim que Deus tinha falado que iria acontecer, né? Mas o filho dela começou a adoecer e ele veio a morrer. Morreu o filho da viúva e ela ficou assim muito triste e culpou Elias por isso. E aí Elias pega o filho dela no colo, sobe para o quarto onde Elias dormia e pediu para Deus trazê-lo de volta. E Deus ouviu a oração de Elias e o menino voltou a viver. E Elias desceu e deu para ela o filho vivo. E ela olhou para Elias e disse: agora eu sei que a palavra que você diz é verdade, que o Deus que você serve é o Deus verdadeiro. Através dessa situação, ela acreditou nesse Deus de Elias e ficou muito feliz. E não faltava lá para ela farinha nem um azeite, como Deus tinha dito. Mas Deus falou com Elias que estava na hora de ele voltar. Vamos representar aqui o Acabe e a Jezebel. Que ele teria que voltar ao rei Acabe. Lembra que ele tinha fugido do rei Acabe? Tinha dito ao rei Acabe que a água ia acabar, ia ter muita fome. E estava mesmo tendo muita fome lá, onde estava Acabe e a sua esposa Jezebel. Bom, aí o que aconteceu? Elias encontrou com uma pessoa chamada Obadias no meio do caminho e ele disse para Obadias ir falar para Acabe que ele estava na cidade, queria falar com Acabe. Agora eu vou ler para vocês quando Obadias vai falar com Acabe, trazendo a notícia que Elias viria, né? Tá no livro de Reis da Bíblia, onde conta toda essa história que eu tô falando para vocês. Eu vou ler primeiro a Reis 18, do 16 ao 24, pra gente conversar um pouquinho sobre isso, tá? Olha, ele diz assim: então foi Obadias o que encontrou com Elias no caminho, né? Foi Obadias e falou, encontrar-se com Acabe, ele anunciou. E foi Acabe conversar com Elias, porque o Obadias falou para ele que ele ia começar, e os dois acabaram se encontrando. E aí o que aconteceu? Acabe vendo Elias, ele disse: és tu o perturbador de Israel?
Você ficou falando essas coisas que a água ia acabar, ele falando para ele, né? E aí Elias falou: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Agora, pois, manda juntar a mim, o Elias pedindo para ele, manda juntar todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Castelo como Elias tinha pedido. Então Elias, quando viu todo o povo ali junto, ele disse: quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então Elias disse ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor? Os profetas do Baal são 450? Deem-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos, e dividindo em pedaços o ponham sobre a lenha. Porém não lhe metam fogo. Eu preparei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhes meterei fogo. Aí ele diz: então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e gostou do que Elias tinha dito. E agora eu vou explicar para vocês como isso aconteceu. Ali na palavra de Deus está falando que Elias pediu para Acabe juntar todo o povo. Porque eles falavam: ou vocês são de Baal ou vocês são de Deus. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar 2 altares, um de Baal e um de Deus. 2. E aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar 2 novilhos, como se fosse um assado, né? Para sacrifício. Nós vamos colocar aqui. Naquela época, as pessoas que colocavam o fogo, né? Só que Elias disse: ninguém da nossa mão vai colocar fogo nesse novilho que está aqui em cima, né? Cada um vai pedir para o seu Deus. O pessoal de Baal vai pedir para ele pôr fogo e eu vou pedir. E o Deus que colocar o fogo aqui é que é o Deus verdadeiro. E o povo concordou. E eles ficaram pedindo para o Deus Baal: coloca fogo, manda fogo aqui, manda fogo para queimar aqui. E nada de acontecer isso, porque Baal, para eles era um Deus, mas Baal não era Deus, Baal era pedra, não era um Deus. E Elias ficou ali falando para o povo de Baal: ei, fala mais alto, talvez o teu Deus não esteja ouvindo, talvez o teu Deus esteja dormindo. E ficou zoando, zombando do povo de Baal. E eles ficaram lá muito tempo e nada aconteceu. Quando Elias falou com o Deus dos exércitos, o Deus que Elias falou, manda fogo e mostra para todo esse povo que o Senhor é o Deus verdadeiro, o que houve? Assim, uma representação do fogo aqui. Deus mandou sobre este altar fogo, e olha que aqui nesse altar de Elias ainda tinha água, tinha muita água, e Deus mandou o fogo sobre o altar aqui e queimou esse novilho. Então ali, o que aconteceu aqui para o povo? Mostrou que Deus é o Deus verdadeiro, é o Deus de Elias, que o Deus de Baal nada pode fazer. Mas o que aconteceu? Elias, ele acabou matando os profetas de Baal que estavam por ali. Ele matou também todos. E aí, vou tirar aqui agora o altar. Vou tirar aqui. Vamos falar mais uma coisa. O que aconteceu? Elias matou os profetas, mas Acabe foi e contou para sua esposa Jezebel. Ela ficou furiosa. Jezebel ficou muito brava e ela disse: vou fazer com Elias a mesma coisa que ele fez com meus profetas. Então, o que ele fez com os profetas? Matou, e Jezebel queria matar Elias, mandar matar Elias. Elias ficou sabendo disso. E aí o que aconteceu com Elias? Ele fugiu porque ele teve medo. Acredita? Deus cuidando da vida de Elias com tudo isso, Elias teve medo e ele fugiu.
Um dia já fugindo aí pelo deserto, o que que aconteceu? Veio um anjo do Senhor e fez uma comida, um cozido para Elias comer, porque a estrada ia ser, o andar dele ia ser longo, né? Vê, mesmo com medo e fugindo, Deus ainda estava ali cuidando da vida de Elias. Elias era um homem de oração, um homem que obedecia a palavra de Deus. Embora ele teve medo agora nesse momento, ele era um homem que acreditava nesse Deus. Mas aí o que aconteceu? Ele comeu, se fortaleceu, né? Que o anjo deu esse cozido para ele e ele continuou fugindo. E ele fugiu por 40 dias e 40 noites e acabou encontrando uma caverna. E ele ficou ali naquela caverna. Elias ficou ali. E aí Deus foi até falar com Elias. E Deus disse para Elias: o que fazes aqui, Elias? E Elias diz: ah, Senhor, tenho sido homem zeloso, obediente, homem de oração, mas eu acho que só sobrou eu que adoro o Senhor. Todos os outros estão lá na cidade e querem acabar comigo, querem me matar, né? E aí Deus falou com Elias: não, você vai voltar lá onde está Acabe, porque você precisa declarar o meu julgamento para aquela cidade, porque Acabe ainda era devoto de um outro deus Baal. E ele disse para Elias: e você vai voltar, porque você precisa ungir o profeta Eliseu no seu lugar. Então você vai ter que voltar lá para fazer isso. Que ele ia ter que voltar e outra, né? Ele queria ainda que ele acabasse com Acabe e lançasse fora toda a descendência de Acabe. Mas aí nós vamos falar um pouquinho ainda na outra aula, um pouquinho de Elias e sobre Eliseu. Por hoje é só, tem bastante informação, né? Mas, gente, olha que maravilhoso. Elias, ele era um homem cuidado por Deus. Esse mesmo Deus que cuidou de Salomão, de Davi, de Elias, mesmo Elias tendo medo, fazendo uma coisa, sempre Deus esteve com ele, entrando com providência. Elias não sabia as coisas que iam acontecer, estava de um desconhecido, como nós hoje não sabemos o que vai acontecer amanhã. Mas Deus tem suprido nossas necessidades, tem cuidado de nós e nós precisamos entender isso, que esse Deus maravilhoso que cuida de Elias, cuida de nós até nos dias de hoje. E nós também agora vamos falar sobre um versículo que está aqui, ó, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses, que está em Salmo 95:3. Esse é o nosso versículo para a gente decorar dessa lição que nós falamos sobre Elias hoje, tá? E que a gente venha saber e colocar no nosso coração, aprender a palavra de Deus, obedecer à vontade de Deus. Nós vamos sempre trabalhando e falando sobre isso. Deus abençoe neste domingo a cada um de vocês, tá bom? Tchau!